Rapaziada, dando continuidade aqui ao nosso trabalho, eu quero falar um pouquinho mais sobre as atividades relacionadas, né, à parte de seguro, resseguro, capitalização e a parte de previdência complementar aberta. Já definimos isso anteriormente, agora eu vou tratar dos pormenores. Eu tinha falado anteriormente, em especial, da estrutura que coordena as atividades. Nós falamos do Conselho Nacional de Seguros Privados, que é o órgão normativo máximo, e nós falamos da SUSEP, Superintendência de Seguros Privados. Então eu quero falar um pouquinho agora dos pormenores, da parte de seguro, resseguro, né? E essa parte bem detalhada para a gente entender isso bem. Ou seja, a gente falou da regulação do mercado, eu vou falar agora dos produtos e serviços oferecidos dentro desse segmento. Lembrando que anteriormente eu falei da estrutura que está embaixo, né? Conselho Nacional de Previdência Complementar, e falamos também da Previc, Superintendência Nacional de Previdência Complementar, aquela que vai executar as políticas do CNPC no que diz respeito à Previdência Complementar fechada, no que diz respeito aos fundos de pensão. Beleza? Tranquilo? Sem dificuldade? Então vamos em frente, né? Bom, tá vendo a estrutura aí, ó? Ministério da Fazenda. Nós temos o CNSP, Conselho Nacional de Seguros Privados. Nós temos a Superintendência de Seguros Privados, a SUSEP. E nós temos ligado o IRB, Instituto de Resseguros do Brasil. Nós temos as companhias de seguro, nós temos os corretores, que podem ser pessoas físicas ou pessoas jurídicas, e nós temos os segurados. Então, para a gente entender bem essa dinâmica aqui, ó, só para você entender bem, vou colocar aqui uma cor vermelha, só para você entender. Alguém fez uma proposta de seguros. Alguém fez uma proposta junto ao corretor. Esse corretor credenciado pela SUSEP protocola essa proposta de seguro junto à seguradora ou à companhia de seguros. Quem regula essa atividade, quem fiscaliza esse mercado, quem está atento ao que está acontecendo, está acompanhando tudo, Superintendência de Seguros Privados. E se tiver um resseguro no meio, esse resseguro, em regra, vai ter a participação do IRB, Instituto de Resseguros do Brasil. Todo mundo, né, seguindo as orientações, as normatizações, as deliberações e as políticas do Conselho Nacional de Seguros Privados, todo mundo que está vinculado ao Ministério da Fazenda. Só para você entender bem como é que funciona essa dinâmica aí. Beleza? Tranquilo? Então, avançando um pouquinho mais. SUSEP, à sua esquerda, órgão regulamentador, autoriza e fiscaliza a atuação das companhias de seguro e das corretoras de seguro. Nenhuma empresa poderá atuar no ramo de seguros sem a devida autorização da SUSEP, que é essa que a gente viu lá, ó, à sua esquerda aqui, ó, ela aqui, ó, ela aqui à sua esquerda aqui. Tudo bem? Tá vendo ela aqui, ó, passando o mouse em cima. Tô falando dela. Tudo bem? Aí embaixo, seguradora, empresa autorizada a praticar o seguro. Ou seja, garantir a indenização do patrimônio em caso de sinistro, em caso de um evento, né, imprevisto, incerto, que pode causar um prejuízo. Cada seguradora possui um limite técnico e esse limite técnico é denominado de acordo com o seu patrimônio. Lembrando mais uma vez, quando este limite técnico é ultrapassado, junto com essa seguradora passa a existir um ressegurador, que no caso do Brasil vai ser a IRB, Instituto de Resseguros do Brasil. Então, quando é que a IRB começa a entrar? As empresas têm liberdade para fazer o seu seguro até o seu limite técnico. O seu limite técnico é dado pelo seu patrimônio. O que exceder isso vai ser ressegurado. Como é que chama isso? Seguro do seguro. Quando é que acontece o resseguro? Quando você tem um seguro que vai além do limite técnico de uma seguradora. Além do limite técnico de uma seguradora. Professor, isso pode acontecer? Pode. Isso é uma coisa que acontece no mercado? Sim. É uma possibilidade? É. Principalmente
quando nós tivermos seguros de grande vulto. Então, uma coisa que pode acontecer, uma coisa que pode ocorrer. Beleza? Acompanhe comigo aqui na lousa um detalhe interessante quando a gente tem um resseguro. Acompanhe comigo aqui, ó. Presta atenção. Vamos supor que o bem a assegurar, exemplo, é no valor de 15 milhões. Exemplo didático. Tudo bem? Bom, uma seguradora tem um limite técnico que chega a 10 milhões. Se o limite técnico dela é de 10 milhões e o seguro é de 15, significa dizer que o valor foi ultrapassado. Significa dizer que o Instituto de Resseguros do Brasil, que é um ressegurador, ele vai assegurar a diferença dos 5 milhões. O que a gente chama seguro do seguro. Seguro do seguro. Exemplo didático. Vamos supor que a pessoa que for contrair o seguro, exemplo, ela vai pagar 1,5 milhão. Suponha que a pessoa que vai contrair o seguro, ela vai pagar 10%. Ela vai pagar 1.500.000. Dos 15 milhões, 1,5 milhão. Significa dizer que ela paga um pedaço para o segurador e um pedaço para o ressegurador. Neste exemplo, para o segurador, ele vai dar proporcionalmente. Ele vai pagar 1 milhão. E para o IRB, ele vai pagar 500 mil. Professor, quando é que eu tenho o seguro do seguro? Quando o limite técnico de uma seguradora for ultrapassado. Quando tiver o seguro do seguro que for entrar IRB, nesse contexto, ele vai assegurar a diferença. Vai assegurar a diferença. Beleza? Tranquilo? Sem dificuldade? Então, volta para o meu esquema aí, ó. Olha só, quem é a corretora? Pessoa física ou jurídica autorizada a realizar a corretagem. Isto é, ela vai fazer o trabalho, ela vai fazer a intermediação, ela vai fazer uma análise do risco, né? Ela vai determinar a cobertura, ela vai determinar a importância a ser segurada, todos os cálculos, né? E é claro que ela vai ganhar uma comissão para fazer isso, logicamente, né? Interessante, ela vai elaborar, né, vamos dizer assim, a proposta de seguro e protocolar a proposta junto a uma seguradora. Né? Ela manda a proposta para a seguradora. Então a corretora faz a intermediação. E um detalhe interessante, ela só vai funcionar como corretora se autorizado pela SUSEP, Superintendência de Seguros Privados. Caso contrário, esse corretor não vai estar credenciado e não vai ser legítimo para operar no mercado de seguros. Tudo bem? Bom, dentro desse contexto, notas importantes. No Brasil, uma operação de seguro pode ser contratada, não pode ser contratada. Aliás, no Brasil, perdão, nenhuma operação de seguro pode ser contratada sem que haja um corretor de seguro, um corretor credenciado. A SUSEP, a gente já tinha falado dela, é a Superintendência de Seguros Privados, autarquia vinculada ao Ministério da Fazenda. Por isso eu coloquei essa estrutura para você aqui, ó. SUSEP, autarquia vinculada ao Ministério da Fazenda. Ministério da Fazenda. Eu tinha mostrado para vocês anteriormente aqui, tá certo? Bom, a corretora de seguros pode ser uma pessoa física ou pode ser uma pessoa jurídica, desde que autorizada pela SUSEP. Nenhuma pessoa pode bancar um seguro se não for uma seguradora. Quem pode formalizar contrato de seguro é seguradora. Uma parte do seguro, para qualquer tipo de seguro que é feito no Brasil, obrigatoriamente vai para o IRB, Instituto de Resseguros do Brasil. Fecha aqui em mim. Todo seguro que é feito no Brasil, um pequeno percentual vai para o IRB. Professor, você quer dizer que todo contrato de seguro tem IRB no meio? Não. Você vai ter o IRB no meio quando você tiver um resseguro ou quando você tiver uma retrocessão. Você pode ter o IRB. Resseguro sempre. Retrocessão pode ser que você tenha. Daqui a pouco eu falo de retrocessão. Mas veja, todo contrato que é formalizado, você separa um pedacinho desse contrato e vai para o IRB. Para quê? Para o IRB compor patrimônio. Para ele compor um limite técnico. Tendo patrimônio e tendo limite técnico e um patrimônio alto, ele pode fazer atividade de resseguro.
Deixa eu te falar uma coisa. Como é que eu vou fazer uma atividade de resseguro se eu não tenho patrimônio? Então, todo seguro que é formalizado no Brasil, um pequeno percentual vai para o IRB, Instituto de Resseguros do Brasil. Tudo bem? Volta lá. Limite técnico é até onde uma seguradora pode bancar o seguro. O exemplo que eu falei agora há pouco. O valor é calculado em função do patrimônio líquido que a seguradora oferece como garantia de suas operações. Companhias com elevado patrimônio têm condições de oferecer um elevado limite técnico. Quem tem mais patrimônio tem mais limite técnico. Quem tem menos patrimônio tem menos limite técnico. Então, olha só, resseguradores, entidades constituídas sob a forma de SA, Sociedade Anônima, aquela que é subdividida em ações, que tem por objeto exclusivo a realização de operações de resseguro e retrocessão. Resseguro e retrocessão. Tudo bem? Esses nomes vão aparecer. O IRB, Instituto de Resseguros do Brasil, é uma sociedade de economia mista, ou seja, ela é subdividida em ações, com controle acionário da União. Professor, fecha aqui. Controle acionário da União é maioria das ações com direito a voto pertencem à União. Então, quem tem o controle acionário da RB? A União. Maioria das ações com direito a voto. Tudo bem? Volta lá. Ela é vinculada ao Ministério da Fazenda. Lembra do meu esquema? Olha aqui, ó. Ela é vinculada ao Ministério da Fazenda. Ela é dividida em ações, é uma sociedade de economia mista, a maioria das ações com direito a voto pertence ao governo e é vinculada ao Ministério da Fazenda. Ministério da Fazenda. E ela tem o objetivo de regular o cosseguro, o resseguro e a retrocessão, além de promover o desenvolvimento das operações de seguros no país. Nossa, professor, cosseguro, resseguro, retrocessão? Calma, fica tranquilo. Vamos ver esses nomes aí? Vamos. Antes disso, vamos ver o que é um cosseguro. Fecha aqui em mim. Cosseguro. Professor, cosseguro é... Suponha que eu quero fazer um seguro no valor de 1 milhão. Quero fazer um seguro no valor de 1 milhão. E como é um seguro alto, exemplo... Duas seguradoras se unem para fazer o meu seguro. Uma seguradora A e uma seguradora B. Essa vai garantir 500 mil. Essa vai garantir 500 mil. Co-seguro, co-participação, co-responsabilidade. Tudo bem? Vamos supor que desse seguro eu vá pagar 10%. Nem sempre é 10%, tá? Vamos supor que desse seguro de 1 milhão, eu vou pagar 100 mil. Exemplo. Significa dizer que eu vou pagar para essa aqui, desses 100 mil, 50 mil. E para essa aqui eu vou pagar 50 mil. Se houver um sinistro que justifique o pagamento de uma indenização, eu vou receber 1 milhão. Dessa seguradora, 500 mil. Dessa seguradora, 500 mil. Cosseguro. O que é um cosseguro? Quando você tem duas ou mais seguradoras, assegurando o mesmo bem, no mesmo contrato. Como é que chama isso? Cosseguro. É como no Brasil, é. O IRB está no meio? Não necessariamente. O limite técnico de cada seguradora foi ultrapassado? Não necessariamente, porque se tivesse sido ultrapassado, teria resseguro. Então não quer dizer que o limite seja ultrapassado aqui nem aqui, senão seria resseguro. Beleza? Tranquilo? Show de bola? Então voltando para cá, olha só, o IRB é uma câmara de compensação do setor de seguros. Quando uma seguradora ultrapassa suas capacidades de garantia, o IRB absorve o excesso via resseguro. O valor a mais daquele seguro vira resseguro. Caso as quantias envolvidas ultrapassem a capacidade do próprio IRB, ele repassa a diferença maior para as diversas empresas do mercado, pulverizando o risco na operação que se chama retrocessão.
Professor, retrocessão nada mais do que quando o limite do próprio RB vai ser ultrapassado. Se assim mesmo não for possível obter outro montante necessário para a garantia, procura-se outras seguradoras no exterior. Há ocasiões em que o RB sempre tem de ser solicitado. É o caso dos seguros de grandes valores, ou seja, quando ultrapassa o limite técnico de uma seguradora em um valor alto, uma aeronave, uma plataforma de petróleo. O IRB é acionado e vai procurar cobertura no mercado segurador estrangeiro. Tudo bem? Quando, principalmente, a gente tiver uma operação de retrocessão. Retrocessão. Vamos explicar isso? Vamos. Acompanhe comigo aqui na tela aqui, ó. Eu quero fazer um seguro lá, exemplo didático, tá? De 20 milhões. 20 milhões. A seguradora A só tem um limite técnico de 15 milhões. Obrigatoriamente eu tenho o IRB no meio. Exemplo didático. Exemplo didático. 15 milhões. Exemplo. Vamos supor que o IRB só assegura 3 milhões. Exemplo. Exemplo. Não quer dizer que o limite técnico do IRB sempre seja inferior às seguradoras. É só um exemplo. O número é didático. Eu não tenho que saber limite técnico de seguradora. Só um exemplo. Então, olha só. 15 milhões, 3 milhões. Eu já tenho aqui o resseguro. Eu preciso chamar uma outra seguradora para garantir a diferença. Não é 20 milhões? Então, alguém tem que garantir 2 milhões. Significa dizer que o próprio IRB vai chamar uma outra seguradora. Se o IRB já está aqui, o resseguro, tem o seguro, e ele chama mais alguém, é o que a gente vai classificar como retrocessão. Pode ser uma empresa dentro do país? Pode. Pode ser uma empresa fora do país? Pode. Esquece os valores, é só didático. Quando é que eu tenho uma retrocessão? Quando uma seguradora chama o IRB para um seguro e o próprio limite técnico do IRB é ultrapassado, chamando uma outra seguradora. Pode ser nacional ou pode ser uma empresa lá fora. Quando isso acontece, eu tenho retrocessão. Retrocessão. Fecha aqui em mim. Quando é que eu tenho um resseguro? Quando o limite técnico de uma seguradora é ultrapassado e chama o IRB. Quando é que eu tenho um co-seguro? Não tem o IRB no meio. Quando duas ou mais seguradoras se unem no mesmo contrato de seguro. Quando é que eu tenho retrocessão? Quando eu tenho resseguro, eu tenho mais de uma empresa junto com o IRB, e você tem o limite técnico do IRB ultrapassado e chama uma outra seguradora para fazer parte do mesmo contrato. É claro que, no meu exemplo didático, se eu for pagar 10% de 20 milhões, exemplo, vou pagar 2 milhões. Para essa aqui, eu vou pagar 1,5 milhão, que ela está segurando 15 milhões. Por IRB, eu vou pagar 300 mil, exemplo. E para essa outra companhia, eu vou pagar 200 mil. Cada um vai receber proporcionalmente ao valor que vai assegurar. Quem vai assegurar mais, vai receber mais. Quem vai assegurar menos, vai receber menos. Dentro desse meu exemplo de retrocessão. Retrocessão. Beleza? Tranquilo? Sem dificuldade? Características do IRB. Acompanhe comigo aí, ó. Em outros países, ou seja, que não seja aqui o Brasil, essa atividade de resseguro é uma atividade privada. Mas no Brasil, essa atribuição ainda é controlada pelo governo. É o governo que controla essa atividade aí. Ou seja, é a atribuição do IRB, que tem uma composição mista. 50% das ações pertencem ao INSS e 50% às sociedades seguradoras. Então, 50% das ações estão na mão do governo. Em função de ser um único operador de resseguro, o IRB possui também funções normativas no mercado, em termos de obrigatoriedade de consulta das seguradoras, de resseguro, co-seguro e retrocessão. O que significa dizer? Em alguns seguros, mesmo que o IRB não faça parte, ele tem que ser consultado. Ele tem que ser consultado. Ele tem que ser consultado quando tiver co-seguro, tem que ser consultado, vai participar quando tiver retrocessão. Nota importante, admite-se que um ressegurador sediado no exterior opere no Brasil.
desde que atenda às exigências legais e esteja cadastrado no órgão competente. Fechando aqui em mim, geralmente no Brasil, quando eu tenho um resseguro, quem que faz parte do contrato? A IRB. Mas admite-se que você tenha um outro ressegurador, até porque, às vezes, você necessita de um outro ressegurador para fazer e para formalizar o contrato de retrocessão. Às vezes há necessidade. Tudo bem? Fácil? Difícil? Sem dificuldade? Vamos falar um pouquinho da seguradora? Vamos. A companhia de seguro, fecha lá. Seguradora, sociedade seguradora, são entidades constituídas sob a forma de SA, especializadas em pactuar contrato, por meio do qual assume a obrigação de pagar ao contratante segurado ou a quem a ele designar uma indenização, no caso em que advenha um risco indicado e temido, recebendo por isso o prêmio estabelecido. Fecha aqui em mim. Quando eu faço um contrato de seguro com uma seguradora, eu pago para ela o prêmio. Então, o valor que eu pago mensalmente é o prêmio. Lembra do exemplo que eu dei dos 10%? Estou pagando para ela me assegurar, para fazer um contrato de seguro. Como é que chama isso? Prêmio. Prêmio. Se, porventura, houver um sinistro, um incêndio, um furto, um roubo, um acidente, né, em que, nesse caso, tenha um contrato que assegure que esse risco está coberto, significa dizer que eu, segurado, vou receber uma indenização. Então, eu pago para ela prêmio para cobrir um risco, evento aleatório, que a gente chama de ALEA, evento incerto. E, para tanto, eu recebo o que, basicamente? Eu recebo, né, uma indenização. Só recebo essa indenização no caso de ocorrer um sinistro. Se houver não apenas uma proposta, e sim um contrato formalizado. Porque o corretor ele envia a proposta, depois é que você formaliza o contrato. Então, não é necessário apenas isso. Tem que ter tudo isso, mais um evento incerto, alea, risco, e eu tenho que estar pagando esse prêmio, tenho que estar pagando esse prêmio em dia, senão meu contrato é rescindido. Caso contrário, não recebo a indenização. E um detalhe, receber indenização não é da noite para o dia. Às vezes demora um tempinho, a seguradora faz uma investigação para ver se realmente aquele bem, de fato, né, foi um evento incerto, não foi, por exemplo, provocado um incêndio, e assim sucessivamente. Tem uma série de pré-requisitos quando for receber uma indenização. Tudo bem? Corretora de seguro, fecha lá. Pessoa natural, física ou jurídica, habilitada na SUSEP, que se dedica a angariar, promover contratos de seguros entre as sociedades seguradoras e as pessoas físicas ou jurídicas de direito privado. Ou seja, elas vão executar o que a gente vai chamar e classificar como corretagem. A habilitação e registro do corretor é feito junto à SUSEP, mediante prova de capacidade técnico-profissional. Tem que fazer prova, na forma e nas instruções baixadas pelo CNSP. Moral da história: quem, de fato, determina as normas do mercado e determina e regula a atividade de corretor de seguros é a CNSP. Quem dá a habilitação e faz o registro do corretor é a SUSEP. Beleza? Para que eu possa operar como corretor. Pré-requisitos básicos para ser corretor: ser brasileiro ou estrangeiro com residência permanente no Brasil, estar quite com o serviço militar, quando brasileiro, não ter falido em outra empresa, não ter débitos, não é? Ter habilitação técnico-profissional para a profissão, não haver sido condenado por certos crimes previstos no Código Penal. Também é um pré-requisito. Se minha ficha estiver suja lá, estou com dificuldade para ser corretor de seguros. Apresentar a declaração assinada pelo candidato com firma reconhecida de que não exerce emprego em pessoa jurídica de direito público, nem mantém relação de emprego ou direção com sociedade seguradora. Ou seja, não exerce emprego em pessoa jurídica de direito público, ou seja, não é um empregado, não é um servidor público. E não mantém relação de emprego com seguradora. Fecha aqui em mim. Tu já imaginou? Sou um corretor, empregado de uma corretora. Todos os contratos eu levo para aquela corretora. Pode isso? Não pode, né? Não é antiético isso? Então, não posso ter vínculo com corretora nem emprego em pessoa jurídica de direito público. Ou seja, eu não tenho emprego, não sou servidor em autarquia, por exemplo, para ser
Corretor de seguros. Quem fiscaliza a minha atuação? SUSEP. Quem determina as normas que garantem que eu posso ter esse registro profissional? CNSP, Conselho Nacional de Seguros Privados. Fecha lá. Os corretores de seguros respondem civilmente perante os segurados e as sociedades seguradoras pelos prejuízos que causarem por omissão, imperícia, negligência, exercício de sua profissão. Professor, posso responder civilmente? Sim. Fecha aqui. Quando eu falar para você civilmente, significa dizer para efeito de indenização. Muitas vezes ele é obrigado a indenizar. E responde profissionalmente. Fez alguma coisa errada? Fez alguma coisa que não deveria? Fez alguma coisa incondizente com a profissão? Vai responder perante a SUSEP, que se for o caso pode aplicar a penalidade. Ou seja, perante a SUSEP, fecha lá. Se deixarem de cumprir as leis, regulamentos e resoluções em vigor que derem causa dolosa ou culposa aos prejuízos às sociedades seguradoras ou aos segurados. Logo, os corretores são sujeitos a multa, suspensão temporária do exercício da profissão, cancelamento do registro perante a SUSEP. Tudo bem? Professor, a SUSEP pode aplicar penalidade? Sim. Já falei anteriormente que existe um conselho de recurso. Já falei, uma coisa do passado. Mas ela pode aplicar penalidade, professor? Pode aplicar penalidade, sim. E essa penalidade também para o corretor credenciado. Corretor credenciado pela própria SUSEP. Beleza? Bom, conceitos importantes com relação ao seguro. Comissão, valor recebido por corretor quando fecha contrato de seguro. Fecha aqui. Por que eu sou corretor de seguro? Porque eu quero uma comissão. Não apenas quando a gente protocola, né, vamos dizer assim, uma proposta, e sim quando o contrato é formalizado, né? Porque a gente faz uma proposta assinada pela pessoa que quer fazer um seguro. Mas quem vai de fato formalizar e vai virar contrato mesmo é o pessoal lá da companhia seguradora. Formalizou, virou contrato, receba a minha comissão. Volta lá. Interesse segurável é aquilo que constitui o objeto do contrato. É por meio dele que se calcula a indenização. Ou seja, o objeto é um carro, né? É uma casa, é um seguro de vida. Risco, alea, cuidado com essa expressão. Evento futuro incerto, que previsto em contrato independentemente das partes, não é a parte que provoca, pode afetar o interesse do segurado. Ou seja, faz contrato de seguro justamente para prevenir a ocorrência desse evento, chamado sinistro. Fecha aqui em mim. Eu estou andando de carro, eu tenho um risco de bater, alea. Eu estou andando com o meu carro e paro no local. Eu tenho um risco, Deus o livre, de ser furtado, assaltado e roubar o meu carro. O que é isso? Risco, alea. Se esse risco, de fato, se transformar em realidade, significa dizer que houve um sinistro. E se eu não provoquei, independentemente das partes, e eu formalizei um contrato com uma seguradora, significa dizer que eu faço jus a uma indenização, porque eu paguei para a companhia seguradora um prêmio. Beleza? Então, o contrato de seguro cobre o quê? Alea, o risco. E só vai haver indenização se for um evento independentemente das partes e se o sinistro se configurar. Nota importante, volta lá. Caso ocorra o evento, será devida a indenização por parte do segurador, caso o prêmio tenha sido oportunamente pago, se o prêmio tiver pago. Se eu estou fazendo um pagamento parcelado e está em dia, beleza. Logo, o contrato de seguro repousa em 4 elementos. Interesse segurável, prêmio, risco e indenização. O interesse do bem, que você vai de fato ser objeto do contrato, o valor que eu pago à seguradora, que é o prêmio, o risco, o evento, alea e o sinistro. Né? No caso, se o sinistro ocorrer, deixou de ser alea, significa dizer que vai ter uma indenização. Nota importante, o contrato de seguro é consensual, ou seja, bilateral, assinado pelas duas partes, oneroso, eu tenho que fazer o pagamento de um prêmio, aleatório formal e tem que ter uma adesão. O que é a apólice? É o documento mais importante do contrato de seguro. É o instrumento da constituição do mesmo. Fechando aqui em mim, para acabar a ideia. Se eu formalizei um contrato com uma seguradora, eu tenho um contrato. Como chama esse contrato? Apólice. O que é uma apólice de seguro? É um contrato de seguro formalizado entre mim, pessoa física ou jurídica, e uma seguradora. Beleza? Tranquilo? Fácil? Show de bola!